ficar de pé. Provérbios capítulo 3, do verso 5 ao 7. Provérbios capítulo 3, do verso 5 ao 7. Todos encontraram? Vamos fechar os nossos olhos, irmão. Vamos falar com o autor da palavra. Amado Deus, Todo-Poderoso, não tem ninguém aqui mais necessitado do Senhor do que eu. O pior lugar para estar é num púlpito sem a sua presença. Eu preciso de Ti. Eu não tenho nada de mim mesmo, Pai. Eu estou confiando no chamado, na unção do alto. Eu me coloco aqui como instrumento nas Tuas mãos, pedindo a Tua bênção para esta manhã. O Senhor, Pai, não é obrigado a nada que eu penso, mas eu estou aqui sujeito à Sua perfeita vontade. Se tiver que mudar a linha, o Senhor muda. Se tiver que mudar a mensagem, o Senhor muda. E tudo tem que ser feito conforme a Sua perfeita vontade. Me ensina a sair de frente, captar a direção e a unção do Teu Espírito. E que todos que estão nesse santuário possam ser abençoados por Ti. Eu oro juntamente com esta igreja, confiando no perdão de nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus vivo. Amém. Ouçam. Confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos, reconhece-o e ele direcionará suas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e afasta-te do mal. Amém, Senhor. Que o Senhor acrescente as bênçãos na sua palavra, podeis assentar. Ó, Deus abençoe aí a todos vocês que participaram da reunião domingo passado, juntamente aí, irmão Eto, irmão Ano, irmão Tiago e todos os demais. E toda essa reunião foi a pedido nosso, depois de reunião interna, para que seja tudo para melhor, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus. O resultado está 10, tá? Deus abençoe vocês. Estou muito contente com o som, graças a Deus. Muito bem, irmãos, vamos aqui. O profeta vem falando conosco na mensagem Almas que estão em prisão agora, a partir do 48. O irmão Branham diz assim para nós: agora, se nós notarmos nisso, há muitas coisas que às vezes acontecem, que nós perguntamos por que elas acontecem. E questionamos a nós mesmos e questionamos outros. Porém, finalmente, depois de um tempo, verificamos que somos cristãos. E isso tudo se resolve bem corretamente, de algum modo. Você é cristão? Pode dizer amém para isso? Ser cristão? Então vai vir questionamento, vai vir problemas, vai vir coisa difícil de engolir, mas sendo cristão, depois de um tempo, tudo se resolve corretamente. Amém? Você tem visto isso, todos os cristãos veem isto. Nós nos perguntamos por que o fizemos. Aí o irmão Branham diz assim: eu antigamente perguntava quando eu lia antes a Bíblia. Quando eu antes lia a Bíblia, por que é que Deus deixou Abraão, esse grande homem, afinal, ficar ali e dizer que Sara não era sua esposa? Eu perguntava, o irmão Branham dizia, por quê? E como ele fez e deixou ficar ali e mentir acerca daquilo? As coisas que ele fez, então como
o que ele afinal deixou Abraão sair da terra prometida, de onde ele lhe disse para não sair. Qualquer judeu que sai da terra prometida tem se apostatado, porque Deus deu a eles e os comprometeu a ficarem ali, veja, e eles saíram dela. Deste modo, ele desceu até Gerar, mas se não tivesse sido por isso, então Mombrana diz assim, é difícil de entender. Aí você vai notar, irmão, em Êxodo, capítulo 20, eu quero ir bem devagar até nós chegarmos nesse retrato que está atrás do púlpito. Tem companheiros, às vezes, que dizem, não, eu não ponho o retrato lá para não escandalizar. Não, irmão, eu faço questão desse retrato aí. Amém? Então, você vai ver em Êxodo, capítulo 20, verso 4, diz assim, não farás para ti nenhuma imagem esculpida, ou qualquer semelhança de alguma coisa que está em cima no céu, ou que está embaixo da terra, ou que está na água abaixo da terra. 10 mandamentos, Deus diz, não fará imagem. Tá. O mesmo Deus, em Êxodo capítulo 25, vocês vão ver depois, no verso 18 e 19, Deus manda Moisés, ali em Êxodo, erguer o tabernáculo. Quando termina o tabernáculo, mesmo Deus desce e diz assim, e farás 2 querubins de ouro. Tá difícil, né? Mas quem é cristão? Amém? Farás de obras batido e o farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim em uma extremidade e o outro querubim na outra extremidade do propiciatório, e fareis os querubins nas 2 extremidades. E os querubins estenderão as suas asas ao alto, cobrindo o propiciatório com as suas asas e as suas faces, e olharão uma para a outra. Para o propiciatório estarão voltadas as faces dos querubins. Deus continua. Lá na frente, vocês vão ver em Êxodo, Números, melhor dizendo, 21, do verso 8 em diante, quando eles revoltaram com Deus, murmuraram demais, e Deus então permitiu a serpente vir e picá-los, e eles morriam instantaneamente. E matou muitos judeus, por causa da murmuração, reclamando. Então, naquela hora de agonia, de morte, eles desesperaram e pediram ajuda, se arrependeram. Aí Deus vem e diz para Moisés assim, verso 8, e disse o Senhor a Moisés, faz uma serpente ardente, coloca sobre uma haste, e a todo aquele que for mordido e olhar para ela viverá. E Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. E acontecia que se uma serpente mordia algum homem, quando ele olhava para a serpente de bronze, ele ficava vivo imediatamente. Esse é o nosso Deus. Tem que ter a mente de Cristo para caminhar. Amém? E aí, isso ficou sendo o símbolo da medicina até hoje. E aquele médico chegou no Mombrana e disse, eu não creio nesse Deus, eu não creio em cura divina. O Mombrana olhou no carro dele, estava o símbolo, a serpente. Ele diz, ué, então o senhor tem que tirar esse símbolo aí. Ele falou, mas esse aí é o símbolo da medicina? Ele diz, e de onde veio? Aí o Mombrana mostrou para ele e ficou, meu Deus, eu não sabia. Então, irmão, esse é o nosso Deus. Você vai ver, o Mombrana chega a dizer assim, Deus faz esse tipo de coisa. Veja, é difícil entender isso, irmão. Porém, se não fosse assim,
nós não saberíamos o que era a graça e a soberania de Deus. Amém? E aí eu vi como que ele se foi, ali Abraão, Deus permitiu casar com Agar, depois ter uma esposa encantadora como Sara. E ele não queria fazer desta forma, mas Sara lhe pediu. Então o Senhor vem e disse: ouça o que a Sara disse. Por que tinha que haver um Ismael? Porque a serva e o seu filho não seriam herdeiros com a mulher livre e seu filho. Vê o que eu quero dizer? Todas essas coisas, irmãos, são tipos. Eu não entendia porque aquele profeta de Deus teve que casar com uma prostituta, sendo que Deus diz para não fazer. Depois levanta um profeta e diz: você vai casar com essa prostituta, vai ter filhos com ela. E com estes filhos, ter 2 filhos por meio dela, e aquilo seria um sinal na terra. Por que que um se pôs ao seu lado direito por 340 dias, então se pôs tantos dias assim do outro lado? Tudo como um sinal. E ele mandou, despiu um profeta, despiu as suas roupas e fez ele caminhar nu diante de Israel. E aquele profeta, conhecendo a Deus, teve que obedecer a Deus, não se importando se o povo entendia ou não, mas era Deus. E agora todas essas coisas foram tipos e sombras. E nós temos que ter essas coisas para completar o quadro. Porque Deus não está obrigado com a mente humana. Não, Deus tem a sua palavra e se ele quebrar a sua palavra, ele é Deus. E nós que cremos nele com a mente de Cristo por revelação, nós não se enrosca em nada. Amém? E muitas vezes nos acontecem coisas que nós nos perguntamos por que que é assim? E depois nós vamos ver, é Deus nos mostrando algo de antemão. E depois nós vamos agradecer. Amém? Então veja, como que Deus desce e confirma esse ministério. Como que aconteceu isso aí? Brana diz na mensagem: como o anjo veio a mim a sua comissão, 221. E lá naquele debate, naquela noite, quando um pregador batista disse que eu não era nada mais que um hipócrita e um impostor. Que eu era um impostor religioso. E ele convocou todo o sistema religioso e disse para eles que eu devia ser expulso da cidade e que ele devia ser o tal para fazê-lo. E o irmão Bosworth, aquele velho amigo, disse: irmão Brana, o senhor vai deixar algo assim acontecer? Desmascare-o. E eu disse: não, irmão Bosworth, não, senhor, eu não creio em confusão. O evangelho, irmão, não é feito para nós criarmos confusão. O evangelho é feito para nós vivermos. Oh, glória a Deus. E eu disse: irmão, não importa o quanto você convença ele, ele simplesmente irá da mesma maneira. Porque o evangelho que nós cremos não é porque nós fomos convencidos, nós fomos convertidos. Pessoa convencida é uma coisa, convertida é outra. Ah, eu estou convencido que essa mensagem é verdade. Vai ser para a perdição. Porque nós não estamos só convencidos, nós estamos convertidos. Então nós vamos sofrer dores, vergonha nesse evangelho, mas nós vamos ter a honra também do evangelho. Amém? Vai ter coisa difícil de entender, coisa difícil de engolir. Você vai ter que ficar calado, você vai chorar.
mas você não é incrédulo. Amém? Então, mas o irmão Bozworth continuou dizendo: irmão Branham, nós temos que fazer algo. E eu disse: mas eu não quero que você faça isso. Irmão Bozworth, o senhor vai criar agitação. E ele olhou para mim e disse: irmão Branham, não haverá nenhuma palavra de alvoroço. E agora, justamente antes que eu termine, escute isso. Foi marcada a reunião, várias igrejas, número muito grande de... Que quando sai um desafio desse, irmão, vem todo tipo de espírito através das pessoas. Agora nós vamos ver o que vai virar. E lá ele foi. E eu disse: se você não criar caso, eu permito o irmão ir. E ele era um veterano, e ele disse: irmão Branham, eu prometo não criar nenhum caso. Cerca de 30.000 pessoas reuniu naquele auditório. Ah, mas causa uma expectativa, né? O irmão Wold, assentado aqui, estava presente. Ele assentado naquele auditório. Meu menino, minha esposa, disse: você não vai àquela reunião? E eu disse: não iria lá para ouvir ninguém brigar. Não, senhor, não iria lá para escutar aquilo. Quando a noite chegou, quase na hora da reunião, ele desceu e disse: vá até lá embaixo. Oh, glória a Deus! Ele que tem nos dirigido até aqui, Ele que vai nos dirigir até lá. Irmão, isso aqui só na letra causa confusão, causa morte. Mas no espírito isso aqui é vida, isso aqui é céu, isso aqui é arrebatamento, é transformação. Peguei então um táxi, meu irmão, a minha esposa e meus filhos, e fomos. E eu fui bem para cima na galeria 30, bem alto, disfarçado, e me assentei. O irmão Branham tinha uma forma de disfarçar para evitar, às vezes, certos aglomeração em volta dele. Então me assentei. O velho e eu fiquei assistindo. Começou. O velho irmão Bozworth saiu de lá, justamente como um velho diplomata. Você sabe como é ele. E ele tinha copiado algumas... Ele tinha em mão, irmão, 600 promessas diferentes da Bíblia prontas para usar. Agora o doutor Betts, que era o grande desafiante, dizendo que a cura divina não existia, que o irmão Branham era um hipócrita, que não tinha mais sinais. Então o grande doutor Betts: se o senhor quiser subir aqui, irmão Bozworth chamou, e tomar uma dessas promessas que está nas minhas mãos e desaprová-las com a Bíblia, porque cada uma dessas promessas está na Bíblia, relativa a Jesus Cristo curando os enfermos nesse dia. Então, se o senhor puder tomar uma dessas promessas e pela Bíblia contradizê-la com a Bíblia, eu me sentarei, apertarei a sua mão e direi: o senhor está certo naquilo que o senhor afirmou. E ele subiu, chegou até mim e disse: irmão Wold, eu cuidarei disso quando chegar aí em cima. De lá ele já saiu falando: eu cuidarei disso quando chegar aí em cima. Ele queria ter a última palavra, para que ele pudesse ganhar o debate contra o irmão Bozworth. Veja. Assim o irmão Bozworth disse: bem, irmão Betts, te perguntarei uma só. Se o senhor me responder sim ou não, nós já resolvemos o debate agora. Deus inspirou aquele irmão. Disse: vou fazer só uma pergunta então, irmão Betts. Só uma. O senhor responde sim ou não. E o debate já acaba aqui mesmo. E ele disse de lá: eu cuidarei disso. Ele perguntou ao mediador, tinha um mediador, cuidando para cada um ter
seu período. Perguntou ao mediador se podia lhe perguntar, disse sim. E ele disse: irmão Betts, o nome de redenção de Jeová foram aplicados a Jesus? Sim ou não? Aquilo resolveu tudo. Aquilo foi tudo. Eu vou lhe contar, irmão, simplesmente senti algo passando por mim. Eu mesmo nunca pensei naquilo, eu mesmo venho, e eu pensei, oh, que coisa, ele não pode responder, e se encerrou tudo. E ele disse, bem, doutor Betts, eu estou alarmado. E ele gritou de lá, eu cuidarei disso. É a única resposta que ele tinha, já era 3 vezes, eu cuidarei disso, cuidarei disso, cuidarei disso. E ele continuou, estou alarmado que o senhor não possa responder a minha pergunta mais fraca. Aí o irmão também agora desafiou. Ei, glória a Deus. E ele estava tão frio quanto um pepino congelado. Ele sabia onde estava pisando. Assim, então, ele simplesmente se assentou lá com aquela escritura e segurou. E disse, a irmão Betts, usa os seus 30 minutos. Não, o irmão Betts disse para ele, né? Usa os seus 30 minutos e eu lhe responderei depois. E o velho irmão Bozort ficou sentado lá, tomou aquela escritura e amarrou aquele homem em tal posição ao ponto do seu rosto ficar tão vermelho que quase você poderia arriscar um fósforo no rosto dele. Levantou de lá bravo, jogou os papéis que ele tinha na mão no chão, porque ele viu que foi tudo por água abaixo. Subiu lá e pregou um sermão cambelita. Ele era um batista, eu sei o que eles creem. E ele estava pregando sobre a ressurreição. E ele disse assim, quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, então teremos cura divina. Ah, mas seja o mortal revestido da imortalidade, precisa de cura divina? Oh, que coisa! E o irmão diz, para que precisamos de cura divina depois que nós somos imortais, irmão? Quanto isso que é mortal se revestir de imortalidade, é a ressurreição dos mortos. E ele até duvidou de tão nervoso que ele ficou, ele chegou a duvidar do milagre de Jesus fez para Lázaro. E ele gritava, ele morreu de novo. Aquilo lá foi simplesmente uma coisa temporária. E ficava gritando. E quando ele terminou assim, ele disse, traga aquele curador divino à frente. Traz ele aqui e deixa-me vê-lo atuar. E eles tiveram uma confusão então. E o irmão Bozort disse, eu estou admirado como o senhor, irmão Betts, por não responder nenhuma pergunta que eu fiz ao senhor. E só causar confusão. Assim ele ficou bem furioso, então ele disse, traga aquele curador divino para frente, eu quero vê-lo atuar. E disse, irmão Betts, você crê que as pessoas são salvas? Ele disse, claro que eu creio. E ele disse, o senhor queria ser chamado de Salvador divino? Claro que não. Tão pouco. Isso não deveria o senhor, isso não faria o senhor, quando o senhor prega o evangelho de salvação, um Salvador divino, porque o senhor pregou salvação da alma pelo evangelho de Cristo. Ele diz, claro que não. Diz, tão pouco isso faz o irmão Branham um curador divino. O senhor não deveria chamar ele assim? Porque ele está pregando cura divina para o corpo através do evangelho de Jesus Cristo. Ele não é um curador divino, ele simplesmente aponta ao povo que Jesus cura e que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas ele estava tão nervoso e agitado que ele continuava gritando, traga-o para a frente, deixe-me vê-lo atuar, deixa-me olhar para as pessoas daqui a 1 ano
e eu lhe direi se eu creio nisso ou não. O irmão Bozorte disse: irmão Betts, isso parece outro caso no Calvário. A maneira que o senhor está atuando parece com aquele ladrão que dizia: desça da cruz e creremos em ti. O senhor está atuando desse jeito. E assim, ó que coisa, aí ele realmente explodiu. E ele agitou e disse: deixe-me vê-lo atuar, deixe-me vê-lo atuar. E os mediadores tiveram que levantar e fazer ele sentar. E ele foi a um outro lado e havia um pregador pentecostal de pé ali, testificando da cura divina. Ele foi lá e lhe deu uma bofetada no rosto do homem. Você viu os espíritos como que é terrível? Que o jogou completamente do lado da plataforma. Assim eles tiveram que segurar e parar. E o irmão Bozorte disse: aqui não, parem com isso. Nós não viemos aqui para isso. Nós viemos para ver Deus atuar. Nós estamos aqui nesta manhã vendo Deus atuar. Nós estamos sendo ajudados. Amém? Então os mediadores fizeram assentar. Um outro irmão se levantou e disse assim: esta é a atitude da Convenção dos Batistas do Sul? Essa é a atitude que o irmão Betts tem mostrado aos batistas? E diz: vocês, ministros batistas, convenções dos batistas do Sul, enviam este homem aqui, ou ele veio por conta própria? É a igreja batista que está enviando esse homem para desafiar o irmão Branham, ou ele está aqui por conta própria? E todos os batistas levantaram e disse, eles não responderam, e ele disse: eu perguntei para vocês, e eles o conheciam cada um, e eles levantaram e disseram numa só voz: ele veio por conta própria. Ai, glória a Deus. E ele então respondeu: é porque eu sei que os batistas creem em cura divina também. Quantos aqui já foram curados através do Senhor Jesus Cristo pelo nosso profeta? E várias mãos levantaram: eu fui curado, eu fui curado. O irmão outro disse: fique sentado. Aqui está o que aconteceu então. Então o irmão Botos disse assim: ó, como que Deus está cuidando de tudo. Eu sei que o irmão Branham está nessa reunião. E se ele quiser vir aqui agora e despedir a audiência, pode vir, porque terminou, né? Assim o Ward, que era meu irmão, disse: fique sentado, fica quieto. E eu disse: eu vou continuar sentado e quieto. Mas justamente naquela hora, irmão, algo aproximou, começou a girar em torno de mim, e eu sabia que aquilo era o anjo do Senhor. E ele disse para mim: levanta-te. Cerca de 500 pessoas juntaram as suas mãos desse jeito e fizeram um corredor. Vem cá um pouquinho. Nós estamos numa escola, vamos bem tranquilo. Vai, por favor. $250 de um lado, 250 de outro, da onde o irmão Branham estava até a plataforma, para ninguém tocar nele, para ele descer com toda a tranquilidade. Deus cuida ou não cuida? Obrigado, irmãos, pode sentar. Veja, aí que vocês vão ver como que custou para chegar essa foto até nós. Olha o mover de Deus de tudo isso aí. Cerca de 500 pessoas juntaram as suas mãos desse jeito. O irmão Branham mostrou como eu mostrei para vocês. Fizeram um corredor e eu desci a plataforma. E eu disse: amigos, eu não sou o curador divino, eu sou o vosso irmão em Cristo Jesus. E eu disse: irmão Betts, sem nenhum... irmão Betts, eu disse, sem desrespeitá-lo, meu irmão, de jeito nenhum. Irmão Betts, o senhor tem direito às suas convicções, e eu também tenho direito às minhas.
E eu disse, claro, o senhor vê que não pode provar. O senhor não está podendo provar o seu ponto de vista. Pelo que o irmão Botes desafiou o senhor pela Bíblia Sagrada. Tampouco poderia você, através de ninguém que lesse bem a Bíblia, que conhecesse essas coisas. E eu disse, quanto a curar as pessoas, irmão Betes, eu não posso curá-la, mas eu estou aqui todas as noites. Se você quiser ver o Senhor operar milagre, venha nos nossos cultos e o senhor vai ver Jesus Cristo operando milagre através da fé das pessoas nele. E ele então disse, eu gostaria de te ver curar alguém. E eu queria deixar pôr os meus olhos nele, porque talvez o Senhor hipnotiza as pessoas com seu hipnotinismo. E eu gostaria de ver essas pessoas daqui a um ano. E eu disse, bem, irmão Bete, o senhor tem direito de examiná-las. E ele disse, nada mais que um grupo de estúpidos roladores que creem em tal coisa que o senhor prega. E ele gritou e disse, o Batista não crê nessa tolice. E o irmão Bolzotti disse, então espere um momento, agora é minha vez. E ele foi até a plataforma, pegou o microfone e pediu, quantas pessoas aqui, nesta reunião de 2 semanas aqui, que estão em bom relacionamento com essas boas igrejas batistas aqui em Washington, e quantos podem provar que foram curadas pelo Deus Todo-Poderoso, quanto o irmão Brana tem estado aqui? Mais de 300 pessoas levantaram e gritaram, glória a Deus, eu fui curado. Mais de 300. E ele gritava de lá nervoso, eles não são batistas. Diz, qualquer um que pode testemunhar qualquer coisa, e isso ainda não torna certa. Como que faz? E disse, a palavra de Deus diz que está certa. E o senhor não pode se opor à palavra, irmão. O povo diz que está certo, e o senhor não pode resistir isso. E assim que o senhor vai fazer sobre isso? Como que o senhor vai fazer, irmão Betes? E eu disse, irmão Betes, eu somente digo a verdade. Se eu sou verdadeiro, Deus tem a obrigação de sustentar a verdade. E eu disse, se não for, se ele não sustentar a verdade, então ele não é Deus. E eu disse, irmão Betes, eu não curo as pessoas. Eu não tenho culpa. Eu nasci com um dom para ver as coisas. Eu vejo as coisas acontecer. E eu disse, eu sei que eu sou mal entendido, mas eu não posso fazer mais do que cumprir a convicção que Deus pôs no meu coração. E eu disse, eu creio que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E o Espírito que vem aqui mostra as visões, coisas assim. Se isso for posto em dúvida, visite-nos, caminha conosco, descubra. E eu disse, é só isto. Mas eu disse, mas quando a mim mesmo, não posso fazer nada por minha conta, irmão Betes. E eu disse, eu digo a verdade, Deus está obrigado para comigo de testificar que eu estou dizendo é a verdade. E mais ou menos naquela hora, enquanto eu dizia aquelas palavras, aquilo veio, descendo diretamente a mim. E a Associação dos Fotógrafos Americanos dos Estúdios Douglas de Austin, Texas, estavam ali, tendo uma grande câmera instalada ali. Eles são proibidos de tirar foto, mas quando aquilo veio daquela forma, tiraram uma fotografia. E quando eles estavam lá para bater fotografia, o senhor Betts, antes que ele fosse para lá, ele disse, agora espera um minuto. Eu tenho 6 fotos aqui.
Eu quero que bata minhas fotos agora. Ele queria pôr aquelas fotos na sua revista. E ele pôs o seu dedo no nariz daquele homem santo, o irmão Bolzonte, já velho. E com o dedo desrespeitando o nariz do irmão, na face do irmão, ele gritava para o fotógrafo: bata a minha foto. E eles tiraram. Depois ele formou um punho, como se estivesse dando um soco no irmão, e diz: bata a minha foto. E assim, irmão, de uma maneira desrespeitosa, ele mandou tirar 6 fotos para pôr na sua revista. O irmão Bolzonte ficou lá de pé, nem sequer disse nada. Simplesmente tirar a foto do jeito que ele queria. E o caminho da casa naquela noite, depois que terminou tudo, aquele rapaz católico havia tirado a foto e ele disse ao outro moço que estava com ele: o que você achou disso aí? Ele disse: olha, eu sempre critiquei. Eu acompanhei até aquele papo que saiu da garganta daquela mulher um dia num culto desses do irmão Brana. Mas eu critiquei, eu disse que ele hipnotizou ela. Mas eu estou vendo que eu posso estar errado a respeito de tudo isso. E ele olhou para ele e disse: o que você acha daquelas fotografias? Ele disse: eu não sei. E eles foram para o estúdio, colocaram no ácido, aqui está a foto dele. Você pode perguntar para ele se você quiser. Eles foram para casa, ele se assentou lá, eles, os fotógrafos, fumaram um cigarro, entrou na sala onde as fotos estavam sendo preparadas, puxou uma do irmão Bolzonte, onde o irmão dava o soco nele. Negativa, não saiu nada. Puxou 2, onde colocou o dedo. Negativa, não saiu nada. Puxou 3, 4, 5, puxou 6. Negativa, não saiu nada. Deus não permitiria a foto do seu velho homem santo em pé com aquele hipócrita, com seu nariz ou mão sacudindo debaixo do seu nariz. Deus não permitiria isso e não permite até hoje. E eles puxaram a próxima. E quando puxaram a próxima, era aquela que eles tiraram de mim. O homem teve um ataque de coração ali. E eles disseram: naquela noite, o susto foi muito grande. E eles pegaram a foto urgentemente e levaram para o Washington DC, com os direitos autorais, e foram registrados, enviaram. E aquele irmão George Lance, o cabeça do FBI, tomou aquilo em suas mãos. Foi, pegou as impressões digitais do documento, um dos maiores que há em todo o mundo, e foi ali, trabalhou 2 dias para testar câmera, luz e tudo mais. E quando viemos naquela tarde, ele diz: reverendo irmão Brana, o capitão do FBI, com tudo nas suas mãos, olhou para mim e diz: eu fui um crítico do senhor também. Faz 5 anos que eu te acompanho querendo encontrar uma falcatrua. Mas isso não é falcatrua, é Deus da terra novamente. E às vezes nós acostumamos com a mensagem, acostumamos com aquela coluna de fogo. É ela que está nos preservando, nos sustentando. Por isso eu digo para a igreja: você não deve ter isso aqui em qualquer lugar. Dentro do quarto, onde você tem intimidade, não faça isso. Numa sala onde conversa de tudo, não. Tenha num lugar reservado, porque aquele ali é o mesmo Deus. Manter um respeito à presença do Todo-Poderoso que desceu e deixou fotografar para mostrar que Ele está cuidando desta mensagem, desse ministério, da sua eleição, da nossa chamada. Não se deve ter em qualquer lugar. Eu não aconselho. Eu fui um dos críticos também do Senhor, mas estou aqui para testemunhar. E eu disse que isso era psicologia, foi dito que viram aquelas luzes, coisas assim, e eu disse: sabe,
O velho hipócrita dizia: ele quis dizer o incrédulo. Mas aquelas fotos em volta, aquela áurea em volta de Cristo, em volta dos santos, ele diz: isso não é psicologia, mas diz reverendo Brana, o olho mecânico desta câmera não capta psicologia. A luz bateu na lente ou bateu no negativo e aí está isso. E eu submeti a eles. E eu olhei para o irmão Brana e eles olharam para mim e disseram: irmão Brana, o senhor sabe o quanto vale esta foto? E eu olhei para ele e disse assim: não para mim. Essa foto é para vocês, porque eu creio nele. Eu creio nele. E o irmão Brana diz: claro, jamais virá um vigor enquanto o senhor estiver vivendo. Mas algum dia, se a civilização continuar e a cristandade permanecer, haverá algo que acontecerá sobre isto, porque isso é um testemunho que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aí você vê, irmão, que Deus faz questão de confirmar essas coisas. Vamos continuar mais um pouco, o irmão Brana vai dar ênfase nisso aí. Veja bem. Assim, amigos, nesta noite, se for a nossa última reunião na terra, vocês e eu temos assentado na presença do Todo-Poderoso. Você crê? Meu testemunho é verdade. Muitas coisas. Precisaria de volumes de livro para escrevê-lo, mas eu quero que vocês saibam. Quantos aqui dentro que realmente viram a mesma luz pairando perto onde eu estava pregando? Ele pergunta para a congregação. Quantos já viram esta luz sem mesmo ver a luz da foto? Levante as suas mãos. Todo o prédio. Alguém alguma vez já viu? Estão vendo? Mais ou menos 8 ou 10 mãos que estão assentadas aqui. Deus permitiu ver isto ao meu lado. Que não é todos que veem, irmão, não é todos. E vocês dizem, eles poderiam vê-la e eu não? Sim, senhor. Aquela estrela, quando ele veio lá para os magos, que os magos estavam sendo seguidos, passou por cima de cada observatório. Ninguém viu, exceto eles. E eles foram os únicos que viram. Elias estava de pé olhando para aquela carruagem de fogo e tudo mais. Geazi olhou para todos os lados e ele não pôde vê-la nenhuma parte. Mas o profeta estava vendo, ao ponto que pediu: abra os seus olhos para que veja. Então eles viu. Mas ele era um moço bom, em pé, olhando para todos os lados, mas não podia ver. Alguns é dado a ver, a outros não. Vocês creem nisso? Amém. Mas aonde ele vai chegar agora? Mas agora, vocês que jamais a viram, a vocês que nunca viram, a você que a viu com o seu olho natural e nunca viu a foto, mesmo aqueles que viram a foto e têm uma prova maior do que você que viu com os olhos naturais. Viu o que o irmão Brana está dando para nós? Você que viu a foto tem uma prova maior do que você que viu com os olhos natural. Porque vocês, com os seus olhos natural, poderiam estar até enganados. Poderia ter tido até uma ilusão óptica. Está certo? Mas isso aqui não é ilusão. Isso é a verdade. Onde a pesquisa científica prova que o sobrenatural foi fotografado. E isso nos acompanha, isso cuida de mim, isso cuida de você, isso cuida de nós.
isso cuida da doutrina, isso cuida de ritmo, isso cuida de hino, isso cuida da ordem da igreja. Isso é verdade, onde a pesquisa científica prova que o sobrenatural foi filmado. Assim o Senhor Jesus tem feito por nós. Porque às vezes alguém diz assim, olha, eu vi, tempos atrás, um moço apareceu aqui, assistiu alguns cultos, o irmão Edson lembra? Depois ele foi no escritório, disse, pastor, quando o senhor chegou ali, eu vi uma luz desceu, eu vi anjos, algo tomou o senhor, foi até batizado, mas nós viu ele só depois que ele saiu do tanque, nunca mais. Às vezes eu nunca vi nada, você nunca viu nada, mas eu vejo aqui lá. Eu vejo isso aqui. Amém? Isso é tudo para nós. Nunca vi nada aqui. Eu não sou incrédulo não, irmão. Eu não posso chegar aqui vocês, vi um anjo descendo aqui, passeando aqui, contudo eu sei que tem anjo ministrando aqui agora. Eu não me arrisco falar, tira uma foto que a coluna de fogo está aqui. Eu não vou arriscar. Para que isso? Mas a coluna de fogo está aqui, vindicando a palavra. Ela está dentro de mim, está dentro de você. Eu vi isso e vi aquilo. Nada contra quem viu, mas precisamos de ver isso aí. Precisamos de ver isso aqui. Vai ver tanta coisa que está desviando da mensagem. Negligenciando a descida de Deus através dessa coluna. Veja. O que você acha que é isso então? Você diz, irmão Brana. Aí o irmão Brana diz, eu creio que isto aí, eu creio que isto aí é a mesma coluna de fogo que guiou os filhos de Israel do Egito à Palestina. E vocês creem? Eu creio, irmão. Está dentro de mim. Você também. Amém? E eu creio também que é o mesmo anjo de luz que entrou na prisão e veio até Pedro e o tocou. Eu creio também. E aquele mesmo anjo, aquela mesma luz, foi adiante, abriu a porta e pôs Pedro para fora. Aquela mesma luz nos tirou também da prisão do mundo, das denominações, e nos trouxe para Cristo, fora do arraial. E eu creio que isto é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém? Ele é o mesmo Jesus hoje aqui, Ele é o mesmo que era ontem, e Ele está eternamente o mesmo Jesus, cuidando do seu povo eleito, caminhando no nosso meio, nos dirigindo. E o irmão Brana diz aqui, estamos encerrando, na mensagem, um manto usado, e dizendo assim que ele estava tão desencorajado, e ele começou então a pensar nos testemunhos, no que Deus tinha feito. E no parágrafo 68 ele diz assim, olha, e eu comecei a pensar nas curas que ele tinha realizado, pensar nos milagres que ele tem feito, tanto que ele até desceu, e a sua foto foi tirada ao nosso lado, e assim por diante, as quais nunca foram conhecidas desde que o mundo começou, mas ele fez isso agora. Nunca ele fez isso antes, mas agora ele fez. Para quê? Para nos vindicar. Fique ao lado da palavra. Creia nesses milagres. Creia em tudo que Deus deu para nós. Aí às vezes alguém diz, mas eu chego aqui, quando eu vejo aquilo lá. Irmão, quando eu vejo aquilo eu lembro. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não é o homem, é o ministério de Deus através do homem. Você já pensou? Que hora que nós estamos vivendo? E esse mesmo Deus que começou em nós vai nos aperfeiçoar. Então eu não tenho dificuldade, irmão. Aquela foto daquele pintor, como que chama? Vocês, tem gente que sabe aí que me ajuda demais. Hofferman. O irmão Brana tinha falado
sobre a face de Jesus, desejava tanto ver Jesus. Ele queria ver a face de Jesus, desejava tanto. E um dia, com tantos problemas, dificuldade dentro de casa, novo ainda, chorando, desesperado, ele saiu, foi para aquele campo de Artemísia, chorou, orou tanto, e de repente ele disse assim, parece que ele chegou quase a dormir ali, mas de repente ele escutou uma voz, que ele levantou-se, olhou, tinha aquele homem de costa para ele. E ele disse então, é o Senhor? És tu, Jesus? Permita ver o seu rosto. E ele disse, irmão, que foi num relance, que ele olhou de relance para ele, ele diz, eu desmaiei na hora. E quando ele levantou, ele disse, eu nunca vi uma face tão amorosa e bondosa como a face de Jesus. E ele disse assim, então aquele quadro de Hofmann é o mais semelhante à face do nosso Jesus. Ele não disse que é. Ele disse, é a mais semelhante à face de nosso Jesus. Ele diz, eu não tenho como esquecê-lo dele nunca. Então, quando você olha para aquela foto, você tem a foto mais semelhante do nosso Salvador que nos espera naquele dia. Face amorosa. Ele disse, se ele abrisse a boca ali, parece que ele salvaria o mundo inteiro. E é verdade, irmão, ele veio para salvar todos, mas não é todos que crê. Dá glória a Deus porque você crê. Você não tem dificuldade, você crê. Às vezes você está imbuído com um certo tipo de objetivo, marca uma viagem ou alguma coisa, você traz aquilo para a sua mente, irmão. Você vê a sua viagem. É ou não é? E lá vai ser assim, vou chegar assim, vou fazer assim. Você vai tendo aquilo na sua cabeça. E quando você tem a revelação do que essa mensagem traz para você, você já começa a programar a sua ida, seu encontro nos ares, você vai ver ele. E ele está nos esperando. Irmão, você começa a anelar aquilo, ó, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Mesmo que a nossa mente é tão pequenininha, mas nós estamos pensando através da revelação que Jesus nos deu. O mundo diz isso é loucura, para nós isso é Deus. Amém? Vamos ficar de pé, eu creio que vocês foram ajudados. Porque às vezes muitos vão chegar até você e dizer assim, ó, eu gosto de ir lá, mas aquela foto, agora hoje você já vai saber como explicar. Amém? Fechamos nossos olhos. Lembrando que logo mais às 18 horas nós temos culto da pregação da palavra. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, que privilégio nós estamos desfrutando. Não deixa nós esquecer de nenhum dos seus benefícios. Somos o povo mais feliz da terra, amado por Deus, cuidado por Deus. Quanto que Deus tem cuidado da nossa fé. É a fé de Jesus Cristo dentro de nós, fazendo nós vencermos barreira e dificuldade. Nós não se enroscamos com nada, nós não escandalizamos com nada. A fé vai rompendo barreira, ela não olha para um lado nem para outro, ela olha para Cristo, autor e consumador de nossa fé. Você vê cura divina, você vê alegria, você vê virtude, você vê saúde, você tem boas novas dentro de você, a sua alma grita continuamente, Ele vive, Ele vive, Ele vive. Nessa unção, nessa atmosfera que o Senhor nos abençoou, leva-nos em paz para os nossos lares. Pai, deixa nossa alma regozijar, Senhor. Nós temos visto o céu descer para nós, temos visto a misericórdia se renovar a cada manhã por nós. Por isso, nesta manhã podemos dizer, eu estou abençoado. Diga, eu estou abençoado. Diga, irmã, irmão. Diga, eu estou curado. Jesus Cristo tem curado, libertado, abençoado, fortalecido.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a graça de nosso bom Deus continue em cada coração. Amém, Deus vivo. Amém.